Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu estou trazendo hoje para vocês uma forma fácil de pegar uma tabela do Google Sheets que vocês tenham e transformar ela num aplicativo de forma bem prática e rápida. O que vocês estão vendo aqui é o espelho do meu celular. A minha tabela no Google Sheets, ela é para controle de estoque da minha prateleira lá do meu trabalho. Mas isso aqui não é um controle de estoque chique no último. É uma tabela que eu fiz. Então, se vocês tiverem uma tabela genérica, vai funcionar e vai ser gerado um aplicativo em cima dela também. Então, a amarração que vocês quiserem proteger uma determinada célula para não ser editada, tudo você faz na sua própria tabela e o aplicativo vai ser o espelho da sua tabela. O interessante desse aplicativo é que ele também gera uma versão web. Então, a mesma tabela que vocês têm para Android vai ser gerada também para a versão web. Eu vou mostrar depois o site, que é onde você faz a programação, mas primeiro eu vou mostrar um pouco do aplicativo. Então, o que vocês estão vendo são os itens que eu tenho na prateleira lá. Poderia ser uma dispensa da residência, ou poderia ser também de uma, de uma loja. Então, por exemplo, digamos que seja para residência e o morador costuma tirar as coisas da dispensa dele e dar baixa no aplicativo. Quando ele for no supermercado, automaticamente ele não vai precisar contar antes de sair de casa para ir fazer as compras no supermercado. Digamos que ele vai chegar no supermercado, vai abrir o aplicativo vai mostrar os itens que foram subtraídos da dispensa e ele vai automaticamente comprar a mesma quantidade que o aplicativo está pedindo para voltar à quantidade inicial da dispensa que ele tinha em casa. Então a ideia é mais ou menos essa. Tem produtos que são em quantidades, tem produtos que são em peso. Aqui são os utilizados. Então, nesses utilizados, você seleciona, por exemplo, o primeiro aqui, vai em editar e vai utilizando a quantidade que você quiser. Por enquanto, eu utilizei 4, posso utilizar 5. Dá um salvar e ali em cima aparece um ícone de atualizar. Se eu clicar no ícone, eu vou estar atualizando diretamente a minha tabela do Google Drive. Então, aqui eu também posso pesquisar. Então, eu posso vir aqui e digitar módulo. Ó, eu pesquisei todos os módulos de comunicação que eu tenho na minha prateleira. Na versão web funciona da mesma forma. Então, também tem o campo pesquisar, tem o campo de para atualizar. Não é preparado para múltiplos usuários, embora vários usuários possam acessar. Se um usuário abrir a página, e então você tem uma página duplicada, uma página não vai atualizar a outra automaticamente. A pessoa teria que apertar num F5 da vida. Mas isso aqui é uma solução para você, a sua tabela simples, ou se você tem uma tabela mais complexa, é a forma mais prática que você tem de transformar ela num aplicativo para celular. Então, a amarração, como eu disse antes, vai depender do nível da sua tabela. O aplicativo também tem muita configuração que dá para fazer lá no site. Eu já vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar a tabela aqui, ó. Ó, essa é a minha tabela balança, onde todos os itens têm o seu ID, né? Então eu começo no item número 1, vou até. Tem 139 itens. E aqui eu consigo ver quantidade ideal. A quantidade ideal seria o quê?
eu preciso ter 25 unidades desse produto. Então, em estoque eu tenho só dois e foram utilizados 5. Então eu tenho que comprar 23 para voltar aos meus 25. Então essa balança aqui eu tenho tanto no aplicativo da web quanto no celular. E inclusive no aplicativo web eu tenho essas cores. Então 3, 2 e 1 aparece em amarelo. Quando tiver em 0, aparece em vermelho. Então, isso é uma forma de tu estar usando o aplicativo e estar usando a versão web e perceber que você precisa já ir atrás de comprar determinados itens. É, a quantidade ideal, já falei como mostrar. Sobre a questão de produtos pequenos. Então, vou mostrar aqui. Tem uma tabela de quantidade de peso. O que eu fiz com produtos muito pequenos? Eles ficam em copos de água e tem dois tamanhos de copo. Tem um que pesa 5 gramas e tem um que pesa 3 gramas. Eu tirei a tara do copo com aquela balancinha de cozinha mesmo, de pesar farinha. Eu pesei um copo vazio, dois copos vazios de tamanhos diferentes e pesei 100 unidades no determinado produto. Geralmente, esses produtos elétricos aqui já vêm num pacotinho com 100 unidades. Então, eu pesei o pacotinho, deu 3 gramas, outros produtos deram 16, 20. Então, o que eu faço? Pesando o copo com o produto dentro, eu automaticamente vou ter a quantidade de produto que eu tenho dentro do copo. O que eu também levo em consideração? Se eu tenho pacotinhos fechados. Então, se aqui eu tenho 2.000 unidades, quer dizer que eu tenho 20 pacotes de 100 unidades desse produto aqui. Então, eu já botei aqui 2.000. À medida que eu vou utilizando o pacotinho de 100 unidades, eu vou diminuindo aqui, mas eu vou levar em consideração os 2.000 mais 81 gramas, que é do copo, com o produto dentro. Ele vai fazer o cálculo automaticamente e vai me entregar a quantidade em unidades desse produto. À medida que eu for utilizando, como é que eu faço? Eu uso o copo, quando o copo estiver chegando quase no final, eu encho o copo de novo e peso ele e atualizo a tabela. Mas quem quiser pode, toda vez que tirar uma certa quantidade do copo, pode vir aqui e pesar o copo de novo e atualizar no aplicativo. Ou se não tem tanta necessidade de estar controlando a altura do copo o tempo todo, você, quando estiver quase no final do copo, quando você for reencher, você atualiza, pesa e coloca aqui no aplicativo. Hum. Como é que a ideia dessa tabela, como é que ela começa? Você tem que começar cadastrando os produtos. Então, cada produto tem um ID, aí eu dou um nome que é um apelido, e aí a descrição do produto, que é o nome do produto e toda a descrição que ele possa ter. Que quando eu vou utilizar depois para comprar o produto, eu vou passar para o fornecedor a descrição completa, não só o apelido, né? Esse código ID SAP aqui é interior da minha empresa. Então, e aqui eu tenho uma imagem. Então, tem uma pasta aqui no Google Drive com as imagens. E aqui eu digo o caminho das imagens. Então, lá no aplicativo, no site do aplicativo, eu vou ler essa coluna e ele vai interpretar que a string que tem aqui é para puxar as imagens dos produtos. Então, depois que você cadastrou todos os itens, você tem que cadastrar os fornecedores.
Eu já vou mostrar porque os fornecedores estão no arquivo separado. Aqui eu estou fazendo o import, a import range de um outro arquivo que é o arquivo do cadastro dos fornecedores. Mas eu puxando todos os fornecedores aqui, eu tenho o ID dos fornecedores e eu tenho o ID dos produtos. Então eu venho aqui no item tem fornecedores e cadastro. O produto número 1, ele tem o fornecedor 9, 10, 11, 12 e 13. Isso aqui vai fazer com que eu tenha essa relação de 1 para N de fornecedores e de produtos para fornecedores. Então, isso aqui vai ser utilizado mais para frente na questão de mandar o orçamento para o fornecedor. Então, eu faço isso aqui, ó, dá para ver que tem uma fórmula. Ó. Como eu já cadastrei os itens e já cadastrei os fornecedores, eu não vou ficar digitando toda hora o nome do item, o nome do fornecedor. Então, eu digito aqui só o número 1 e essa célula aqui, na verdade, essa coluna inteira, só na primeira célula onde está aqui em azul, eu vou fazer uma fórmula, que é verificar a coluna A, puxar da tabela itens, a coluna número 2, que não está em ordem, eu vou puxar isso aqui, se não tiver nada, escreve vazio, que seria aqui o final da tabela. E se tiver valor, então ele vai retornar o valor da coluna 2. Isso aqui ele vai verificar se não é o número, não, is not. Ele vai fazer um if também por causa aqui do se for mostra vazio, se não retorna o valor. E o array fórmula, ele vai transformar isso aqui numa matriz e vai retornar a coluna inteira, verificando item por item. Então, o VLOOKUT, ele vai verificar item por item. E o array fórmula, ele vai fazer com que traga a coluna inteira. Assim, eu não sou muito bom para explicar essas fórmulas, né? Essas fórmulas com certeza vai ter YouTubers aí que vão mostrar mais certinho a como que funciona a fórmula. Mas se vocês estiverem interessados em bater um papo sobre essas fórmulas, eu faço um outro vídeo, ou se vocês quiserem entrar no meu Discord, a gente bate um papo e faz a fórmula a partir do zero. Vai montando ela devagarinho. Inclusive, tem outras formas muito mais interessantes do que essa, que a gente pode bater um papo e eu ensino direitinho como é que faz. Aqui a comprar já é a quantidade que precisa ser comprada. Os que estão em negativo quer dizer que está sobrando no meu estoque. Porque a quantidade ideal que eu coloquei, eu percebi que durante esse ano sobrou. Então eu baixei a quantidade ideal, então agora está sobrando menos 4. Então eu não preciso comprar esse produto. Eu vou comprar só o que for maior do que zero. Ele automaticamente, lá na tabela dos fornecedores, que eu não cheguei lá ainda para mostrar para vocês, ele vai levar em consideração os itens que são positivos. Mas é interessante ter esse item negativo aqui, porque você, a cada certo período, você vai dar uma olhada e falar, nos últimos 6 meses eu não utilizei, então eu posso baixar a quantidade ideal. Assim você vai chegando no ideal, inclusive lá no aplicativo, se você pegar a versão paga, eu vou mostrar para vocês a versão gratuita. Mas a versão paga você pode guardar o log. Então, com o log, você vai, botou mais 4, tirou menos, botou mais 10, botou mais 15, vai ter datas e você vai poder depois gerar um filtro em relação a datas. E digamos, nos últimos 2 ou 3 meses, você puxa tudo que entrou e tudo que saiu para atualizar melhor a quantidade ideal ali, né? Como, se você quiser permanecer na parte gratuita, você vai ter que fazer isso manualmente aqui pela tabela,
que não é assim lá muito difícil, né? Convenhamos que depende do tamanho da sua aplicação. O que a gente tem mais aqui? A tabela de fornecedores, que é a tabela de pesos, a tabela de estoque. Essa quantidade de estoque aqui é a quantidade inicial, que é aquela quantidade que eu falei para vocês que eu vou baixando ao longo do tempo ou aumentando dependendo da minha demanda. Eu geralmente faço controle de estoque uma vez por ano. Então, essa minha quantidade ideal aqui é para um ano de trabalho. Eu vou lá na tabela fornecedores para vocês verem como é que funciona a tabela fornecedores. A primeira tabela é o cadastro dos fornecedores. Então, cada fornecedor tem o seu ID, um apelido, ou nome, o e-mail, telefone, razão social, CNPJ, e assim você vai colocando tudo que você precisa desse fornecedor, o site, para que você tenha tudo na mão na hora de fazer um contato ou de pesquisar alguma coisa nesse fornecedor. Depois, esses fornecedores aqui, é daqui que está vindo aquele import range que eu falei para vocês, né? Então, toda vez que eu criar um fornecedor novo na primeira e na segunda coluna, automaticamente ele vai aparecer lá na tabela do controle de estoque um fornecedor a mais. Então, eu só vou lá na tabela item tem fornecedor e incluo nos itens que esse fornecedor novo que eu estou colocando, se ele possui vários itens à venda, eu tenho que colocar item por item que ele possui mais um fornecedor. E o resto o aplicativo meio que fazer automaticamente. Então a ideia do aplicativo é você, depois que deixar ele todo configurado, você vai tirar um item da prateleira, vai dar baixa no aplicativo do celular ou na web e ele automaticamente vai dizer para ti se você saiu da quantidade ideal e precisa comprar mais daquele produto. Se você precisar comprar mais daquele produto, ele vai, essa tabela fornecedores aqui, cada fornecedor tem uma tabela que é aqui, ó. Você vê, tem a da Versace, ó. Então, eu tenho dois itens que a da Versace vende, que está lá naquela tabela item tem fornecedores. Então, se esse produto está fora da quantidade ideal, automaticamente essa fórmula aqui, que leva em consideração o import range daquela tabela lá, item tem fornecedores, ela vai trazer uma linha a mais aqui toda vez que tiver um produto que esse fornecedor vende que está sendo que está sendo não está na quantidade ideal que precisa ser comprado, a tabela vai automaticamente criar uma linha nova com a quantidade do produto aqui. Então, fica muito mais fácil eu poder orçar os produtos com esse fornecedor, porque é totalmente automático aqui. Então, eu sei que eu tenho dois itens que eu tenho para comprar. O que que eu fiz? Já deixei aqui o e-mail. É só dar um Ctrl C, Ctrl V aqui no e-mail. Eu vou abrir o e-mail aqui. Abrir ali o e-mail. Eu vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V. Se eu quiser telefonar para o fornecedor, eu pego o telefone e já aproveito o telefone aqui. Esse telefone, esse e-mail, ele está vindo daquela tabela ó, estou usando o VLOOKUT aqui de novo. Só que sem o array form, porque eu não preciso de uma coluna inteira, eu preciso só a célula em específica. Então, lá na tabela do fornecedor, se eu alterar o e-mail aqui ou o telefone, ele vai automaticamente ajustar aqui nessa outra. Aqui eu já deixei um, 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 um bom dia, por favor, solicitar orçamento para os itens abaixo, já pré-configurado aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C aqui, ó. Vou lá no meu e-mail, dou o Ctrl V
E a única coisa que eu preciso colocar aqui é o assunto. Olha só que prático. Eu tirei um item da prateleira, automaticamente apareceu uma linha a mais para mim naquele fornecedor que vende o item. Então eu dei um Ctrl C no e-mail do fornecedor, no, na quantidade aqui, já até com o título do e-mail já pré-configurado, e dou um Enter e envia. A rapidez e a praticidade que isso aqui pode trazer para você no dia a dia, né? Então, aqui eu tenho vários fornecedores, vou mostrar uns fornecedores. Tem uns que não tem nada, porque esse item não tá fora da quantidade ideal. E tem outros que tem vários itens. Então eu venho aqui, copio tudo, copio até aqui, dou Ctrl C, dou um enviar. Aí o que que eu faço? Eu escrevo aqui do ladinho, ó, quando eu enviei o e-mail, quando o e-mail foi respondido, se eu enviei o e-mail novamente e a data. Então aqui eu tenho um controle de fornecedor por fornecedor, se ele já me respondeu. Quando eu tenho todos os e-mails em mãos, o que que eu tenho aqui, ó? Justificativa de preço. Aqui são todos os produtos que precisam ser comprados com a sua quantidade. Isso aqui é automático. Não importa fornecedor, não importa nada. Ele vai trazer aqui se o produto está fora da quantidade ideal. Ele vai trazer, ó, ele trouxe 1 metro desse cabo aqui. Cabo coaxial 1 metro. Só que eu não vou comprar 1 metro desse produto. Então o que que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl C nisso aqui, que são os produtos que estão fora da quantidade ideal. Eu vou na tabela aqui do lado, que é a justificativa estática, e vou dar um Ctrl V aqui. O que que vai acontecer? Eu vou deixar de estar numa tabela automática e vou para uma tabela totalmente manual. Aí eu venho aqui naquele produto que tinha 1 metro só para comprar, ou eu boto mais, ou eu deleto a linha daquele produto. E aí eu começo a colocar os e-mails os orçamentos foram respondidos, né? Então eu tenho o PDF ou os e-mails com os orçamentos dos fornecedores. Então venho aqui, coloco o nome do fornecedor, de todos eles, e começo a digitar manualmente o valor unitário dos produtos. Isso aqui todo mundo sabe que não tem como escapar, você é obrigado a digitar manualmente. Aqui no menor preço, ele vai automaticamente levar essa consideração aqui, ó, a função min. Então, o mínimo entre o F8 e o W8. Então, ele vai buscar o menor produto, o menor preço do produto, deste produto que está sendo vendido. Então, nesse caso, é o R$ 16,5. E ele vai multiplicar pela quantidade, que são 20 unidades. Então, deu R$ 330. Então, o menor preço que eu vou pagar desse produto vai ser no fornecedor TechFlex e eu tenho o total que eu vou estar gastando. Assim, ele vai calcular automaticamente, baseado no menor preço, todos os produtos que eu preciso comprar. Aqui embaixo é só uma soma do determinado fornecedor. Então, se eu for comprar só da TechFlex, aqui embaixo eu tenho que vai dar os produtos que são somente dela, 1.181. Por quê? A gente sabe que às vezes um produto está mais caro na TechFlex, mas o resto dos produtos está mais barato. Então, num total, sai mais em conta eu comprar tudo da mesma empresa. Então, ele já vai trazer para ti aqui uma noção de quanto que daria o total comprado somente naquela empresa. E aqui ele pega o valor total baseado só nos mais baratos. E baseado nisso aqui, na minha empresa, no caso, eu teria que pegar isso aqui e fazer toda uma documentação que leve em consideração essa tabela aqui, os fornecedores escolhidos e aí a coisa interna da empresa.
que mais que eu posso mostrar para vocês? A questão do aonde, que aplicativo é esse, né? É o App Sheets, appsheets.com. A tabela é no Google Sheets, né? O Google Planilhas. Aí esse App Sheet é quem gera o aplicativo. Vocês podem ver que aqui vai passar alguns tipos de aplicativo, ó, com assinatura, dá para fazer. Ó, aqui um aplicativo de venda de imóveis, ele mostra a planta do imóvel, como. E aqui ó, um aplicativo de, não sei se é de trilha, alguma coisa assim. Dá para fazer com o Google, com latitude e longitude, então posicionamento em mapa. Dá para ter gráficos. Olha só que coisa legal. Dá para ter aplicativo de trading. Vai depender da sua tabela, né? Porque ele é um espelho da sua tabela. Isso aqui que eu levei. Ó, o meu eu fiz assim, ó, uma imagenzinha e o nome. Então, é muito versátil. Quando você está fazendo o aplicativo, ele vai te perguntar para que ramo você quer ir. E eu escolhi aquele lá. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês como é que é a cara da programação. Ó, o aplicativo ele te traz várias ferramentas. Então, como eu tenho algumas interfaces gráficas, ele mostra aqui os VIRs. O estoque está na VIR, a balança está no VIR, a quantidade ideal tem um VIR, utilizados tem um VIR. Uma coisa que eu não mostrei para vocês, mas eu mostrei aqui, tem aquelas outras formas de mostrar a interface, que vocês viram passando aquelas imagenzinhas ali. Então, aqui tem o data. Aqui você vai puxar a sua tabela. Então, você vai aqui no New Table. Deixa eu pegar aqui o utilizados. Vai pegar um New Table, vai puxar o utilizados que está lá no seu Google, ó, Data Search Google, a tabela utilizados. E aqui você vai começar a mexer nas configurações de como você quer que seja mostrado a tabela. V columns, qual coluna você quer mostrar? Às vezes tem uma coluna que ele puxou e você não quer mostrar. Aí você pode só tirar a seleção aqui, se ela é editável ou não. Ó, lá no utilizados, a única coluna que é para ser editável é essa aqui, ó, quantidade utilizada. Então, quando eu abrir lá o form do formulário da quantidade utilizada, foi esse aqui que apareceu um lápis para eu poder aumentar e diminuir. Então, é aqui que se a sua célula, por natureza, não é editável, ela já vai vir aqui sem a seleção. Mas se ela tem a possibilidade de editar, ele vai trazer ela como editável e você pode selecionar ou não. Se toda célula tiver que vier de uma fórmula, ele já vai automaticamente tirar o editável, porque é uma fórmula, então ele vai entender que não é para editar. As imagens também estão aqui. Então aqui tem uma série, ó, e shirts. Lembra que eu fiz uma busca? Eu fiz uma busca pelo quê? Pelo nome. Então aqui eu escolhi search do nome, certo? Então é muito prático, é top de conseguir se virar aqui e fazer um aplicativo bem legal de forma prática e rápida. Deixa eu mostrar outras partes do aplicativo aqui para vocês. Tem muita coisa. Aqui você já tem uma pré-visualização do aplicativo do lado direito, né? Então você não precisa ficar carregando no celular para ver.
O que tu for mudando, já vai aparecendo aqui do lado direito como que vai ficar o aplicativo. Ó, a balança com, com as linhas em cores. Deixa eu ir caminhando aqui para mostrar algumas coisas para vocês. Esse aplicativo ele pode ser usado com automação residencial. Então, por exemplo, com um determinado valor da sua célula, ele automaticamente entende que ele tem que acender uma lâmpada. Dá para fazer. Esse aplicativo vai muito mais do que essa simples aplicação que eu estou fazendo aqui. Ele pode ter múltiplos usuários. Se eu não me engano, o plano gratuito dele, lá no início do site, mostra lá planos. Até 10 usuários gratuitos. Sem login de usuários. Então, você não tem a segurança de fazer o login de um usuário pré-cadastrado. Teria até 10 usuários, mas sem identificação de usuário. Você poderia fazer 10 usuários de forma gratuita. E se você pegar o plano pago, tem vários pacotes que você pode ir aumentando e você vai tendo o log, que era uma das coisas que eu falei que poderia colocar. Você vai tendo controle de usuários e assim você vai melhorando. Inclusive, você pode baixar as imagens para o celular, daí o aplicativo se torna mais rápido, porque as imagens estão no local. Você pode publicar esse aplicativo na Google Play. Então é bem interessante. E é basicamente isso. Eu não vou fazer mostrar muito para não alongar muito o vídeo, que a gente já está em 30 minutos, né? Mas era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês gostaram da ideia, deixa um joinha, compartilha nas redes sociais. Um grande abraço e até mais.